Nosso grupo é composto pelo Bruno, pelo Sotarelli, pelo Rodrigo, por mim, Samuel, pelo Nivaldo e pelo Pedro. E a gente decidiu trabalhar com o grupo 4, que são portadores de dores crônicas e agudas, e a modalidade a gente decidiu utilizar a antiginástica. Bom, e não tem como falar de antiginástica sem citar essa mulher aí, que foi a Thérèse Berterati, que foi a criadora da antiginástica, criou ele em 1970. Ela é uma fisioterapeuta francesa e Thérèse também é bem conhecida por esse livro que ela fez, que chama O Corpo Tem Suas Razões. E muitas pessoas acham que a antiginástica é considerada uma terapia, mas não, ela é um método de consciência sobre o seu próprio corpo. E aqui estão alguns dos benefícios dela. Ela melhora o tônus muscular e mobilidade, melhora a amplitude de respiração, desenvolve a coordenação e a motricidade, ajuda na recuperação após atividades físicas, diminui o estresse e as tensões musculares. E isso fica bem evidente na prática que o professor Tufi mandou pra gente fazer, que até que a gente deitava no chão e relaxava e apertava o duduzinho, e isso foi muito gostoso, foi uma prática muito prazerosa de se fazer. Bom, e nesse slide agora a gente quis colocar uma frase da Therese que foi bem impactante. Assim como as notas das músicas se juntam para compor a gama, nossos movimentos se articulam e revelam o corpo e a interdependência das partes. Bom, e existe um movimento de pessoas que praticam antiginástica há mais tempo. Eles falam que é possível descobrir grupos musculares que eles nem conheciam e acaba ganhando capacidade de mover eles voluntariamente, com a intenção. E o que Teresa quis dizer nessa frase foi mais ou menos isso, a interdependência das partes. Bom, e Teresa dizia que a maioria dos males vem pelo excesso de tensão, encurtamento e contrações desses músculos. E aí ela decidiu criar uma série de alongamentos que para o relaxamento do corpo e, consequentemente, fazendo os ossos, músculos e tendões, ligamentos também, que voltassem aos seus respectivos lugares. E ela também focou bastante em criar movimentos diferentes da ginástica tradicional, que não é aqueles movimentos que a gente está acostumado a fazer. E ela se preocupou bastante também em estimular os músculos diferentes do que a gente já está acostumado. Bom, e quais são os principais motivos que causam para a pessoa procurar a antiginástica? Então, um deles é a busca pelo bem-estar, que como eu disse, quando eu fiz a prática do Tufi, a prática foi muito prazerosa, eu saí muito bem depois que eu terminei ela, aquela aula da Therese. É, a prática de uma atividade diferenciada e profunda, porque lá você vai ter muito conhecimento sobre o seu corpo, você vai ter total mobilidade sobre o seu corpo, o tratamento de dores crônicas, que vai ser explicado mais para frente um pouco, o auxílio para atletas que buscam alto rendimento, porque isso ajuda muito a conhecer a si próprio, ter domínio do corpo, etc. E auxilia também no tratamento de problemas posturais, assim como o RPG e essas demais atividades. Bom, vamos lá. Fundamentos e técnicas da antiginástica. A técnica da antiginástica, ela permite um contato profundo com o corpo, onde é possível localizar músculos muito tensos e amarrados, que provocam incômodos, dores, enxaquecas, ansiedade, entre outros. Os movimentos simples, respeitosos e ao mesmo tempo potentes, propostos no decorrer das sessões, conduzem os participantes a uma verdadeira descoberta do seu corpo. No decorrer das sessões, sabe a razão de estar fazendo aquele movimento. A antiginástica tem como fundamento o prestar atenção no corpo, com a ajuda de movimentos fáceis, mas potentes, que usam bastante os músculos. A técnica promete aos seus participantes encontrar energia, além de melhorar a flexibilidade e a mobilidade, liberando a respiração e afugentando o estresse.
A antiginástica não é um método de alívio, mas um método que permite desenvolver consciência sobre o próprio corpo. Transformação concomitante da estrutura interna e externa, ou seja, melhora os tons muscular, a mobilidade, a amplitude da respiração, e etc. O método propõe uma atitude não derivativa por parte do terapeuta. O ritmo de trabalho é determinado pelo paciente, que tem liberdade de recuar ou avançar. Tomada de consciência. E ela também é direcionada para cada parte do corpo: pés, ombros, olhos, mandíbulas, abdômen, costas, períneo, diafragma, espinhas, ombros, clavículas. Ao mesmo tempo que elas também se voltam para conexões entre essas próprias partes. Quem pode praticar a antiginástica? O público-alvo geralmente são adultos, idosos, gestantes, também pode ser direcionados para pré-adolescentes, na faixa dos 15 anos. E esses grupos geralmente trabalham em grupos da própria idade, ou seja, com outras pessoas que são pré-adolescentes. Contraindicações. Não existe nenhuma contraindicação para a prática da antiginástica e nem mesmo limite de idade para se iniciar uma prática ou parar a mesma. Mas uma coisa é certa: quanto mais cedo se inicia, menor a probabilidade de enrijecimento ou enfraquecimento físico. Agora vamos falar um pouco sobre as formas de trabalho e como se aplicar a antiginástica. Uma das formas de trabalho da antiginástica consiste na prática em pequenos grupos, guiado por um profissional certificado. Antes das sessões em grupo, acontecem 2 encontros, sendo uma conversa para explicar sobre o método da antiginástica e outra sessão sendo individual, realizada com cada aluno. Após esses 2 momentos, o aluno será encaminhado para o grupo. O grupo é composto de sessões semanais de 1 hora e meia, em uma sala confortável, silenciosa, com paredes claras, calma e neutra, onde um tapete cobre o chão e a iluminação é filtrada, não sendo uma luz muito forte, deixando o clima bem tranquilo. Os materiais utilizados são simples, feitos de cortiças, pequenos palitos de madeira e algumas sementes. O instrutor apenas dá a dica. Ele nunca vai mostrar como se faz exatamente o exercício, a fim de que cada aluno encontre novos métodos de conseguir se expressar. E uma coisa interessante é a ausência de espelhos na sala, para que cada participante não copie o seu colega, cada um se movimente do seu jeito, cada um trabalhando com o seu próprio corpo. Segundo a Trerezé, a antiginástica é um trabalho pedagógico, também um trabalho de informação. O objetivo desse trabalho é de ajudar as pessoas a conhecer sua realidade física e seu bom senso muscular. E é interessante falar também que a antiginástica é um trabalho sobre o corpo, é um trabalho sobre o espírito, é também uma arte, é um trabalho de relações, de comunicação com os outros, sim, e também é um ato de amor e fraternidade para com o outro. Cada sessão de antiginástica é uma oportunidade de descobrir, redescobrir ou acordar novas partes do seu corpo. Agora, as qualificações técnicas para a atuação profissional, ou seja, o que eu preciso para ser um professor de antiginástica. Para você se tornar um profissional capacitado para ensinar a prática de antiginástica, é preciso de algum tempo de prática pessoal, seguido de 3 anos de formação e de estágios regulares. Uma formação profissional certificada de antiginástica consiste em adquirir um conhecimento profundo do método junto a formadores científicos, realizar um trabalho de desenvolvimento pessoal baseado no corpo, na transmissão e na escuta do outro, dar-se a possibilidade de exercer uma profissão apaixonante e independente. Então, você tem que realmente gostar, assim,
se apaixonar pelo que está fazendo, para que você consiga ser um bom profissional e transmitir para os seus alunos realmente a essência da antiginástica. E, infelizmente, não é necessário você ser formado em educação física para poder se especializar em antiginástica, o que pode ser algo negativo, porque uma pessoa formada na área de educação física, ela tem conceitos para trazer que pode auxiliar bastante na aplicação da prática da antiginástica, coisas que uma pessoa talvez que não seja formada em educação física não consegue trazer e aplicar nos seus alunos. Agora, onde nós, futuros professores de educação física, vamos poder atuar dentro da antiginástica? A gente pode ser um profissional independente, que trabalha deslocando até a casa de nossos clientes para aplicar neles a antiginástica. Ou então a gente pode ter nosso espaço próprio, como uma clínica, que a gente traz os nossos clientes e atende cada um dentro da sua especificidade, atendendo cada um individualmente, de acordo com seus desejos. E também a gente pode trabalhar em clubes e academias que ofereçam antiginástica, assim, trabalhando em grupos e também levando a antiginástica para esses locais. Bom, falando um pouquinho sobre as dores crônicas, é importante a gente começar entendendo o que é uma dor crônica. As dores crônicas são dores que podem persistir por mais de 3 meses e podem se estender até alguns anos. Basicamente é uma doença neurológica que traz algumas consequências biológicas, psicológicas, sociais e econômicas. E as causas de uma dor crônica, elas podem estar totalmente interligadas com algumas patologias, como o câncer, a fibromialgia, a enxaqueca, a artrose, dores neuropáticas ou até mesmo uma simples lesão na articulação, que pode ser, uma dor no ombro, uma dor nos punhos, no calcanhar, no cotovelo ou no joelho, por exemplo. E as dores crônicas, elas são mais comuns do que a gente pode imaginar, porque cerca de 37% dos brasileiros, eles sofrem de algum tipo de dor crônica, pode ser leve ou até grave. E o problema da dor crônica é que ela se manifesta de uma maneira mais invisível. Como assim? Uma dor aguda, que é uma dor um pouco mais momentânea, ela tem características que fazem ela aparecer mais. Por exemplo, a dor aguda ela pode ser causada por um corte, onde há sangramento, a pessoa pode gritar, pode ter uma expressão de dor maior. Já a dor crônica, ela é de uma maneira mais invisível porque geralmente ela não tem nenhum aspecto fisiológico visível, como a mudança da tonalidade da pele na região onde a dor é causada, ou um sangramento, ou às vezes a pessoa está tão acostumada com aquela dor, com tanto tempo, que ela nem demonstra uma expressão de dor. E esse convívio frequente com a dor durante alguns anos pode gerar algumas consequências ruins, como, por exemplo, alteração em áreas de resposta emocionais e afetivas, como a gente pode ter a queda da libido, perca de memória e a desregulação do sono. Nessa situação do sono, a pessoa ela não sabe como dormir com a dor crônica. E alguns estudos eles mostram que de 60% a 90% das pessoas que são portadores de dores crônicas, elas têm alguma disfunção no sono, como insônia, despertar precoce, sono fragmentado ou um sono superficial, ou seja, é um sono que ele não é restaurador e a pessoa ela acorda cansada e isso causa mais dificuldades ainda na rotina regular do dia a dia. A dor crônica ela também afeta alguns aspectos psíquicos e ela está relacionada de 40% a 60% de prevalência de depressão e ansiedade a nível patológico. Algumas tentativas de suicídio também. A pessoa com dor crônica ela tem algumas
dificuldade de relações interpessoais e elas geralmente são mais negativas à frente à vida. E diante de tantos pontos negativos, é recomendado que a pessoa que sofre com esse tipo de dor, ela busque um tratamento o mais rápido possível. E esse tratamento ele pode ser feito por meio dos fármacos, que são mais especificamente os analgésicos, que podem ser bem efetivos, por exemplo, contra o tratamento de dores crônicas relacionadas ao câncer. O tratamento psicológico, onde a gente tem algumas técnicas cognitivas comportamentais, como a hipnose, o biofeedback, o relaxamento e algumas técnicas de distração. Ou pode procurar o tratamento físico, onde algumas áreas como a fisioterapia, a terapia ocupacional, quiropraxia e as áreas da educação somática como a antiginástica, que é a área que a gente usa no nosso projeto, elas podem ser de grande ajuda para o tratamento dessas dores. Bom, em alguns dos nossos próximos slides aqui tem um pouco dos depoimentos de pessoas que tiveram a vivência com a antiginástica. E aqui temos mais alguns depoimentos de vivências com a antiginástica. Então, galera, agora a gente vai falar um pouco sobre o nosso projeto em si. A gente colocou o nome do nosso projeto de Projeto Vidas Sem Dores. E agora a gente vai explicar um pouco sobre o nosso projeto, no que consiste o nosso projeto e como vamos aplicá-lo. Bom, sabendo que a antiginástica é um método de bem-estar, onde todos que praticam passam a se conhecer melhor e a conhecer o seu próprio corpo de uma maneira mais profunda, optamos em nosso projeto aplicar esse método em pessoas portadoras de dores crônicas ou agudas, devido a todas as pesquisas que fizemos, onde encontramos resultados muito positivos. Onde a gente pesquisou e viu que a antiginástica pode auxiliar todas as pessoas com dores crônicas ou agudas, mas não só isso. A antiginástica também faz com que a pessoa conheça a si mesmo de uma forma diferente, conheça o seu próprio corpo de uma forma única, de uma forma muito mais profunda, né? O que é muito legal. E ela pode ser praticada por todas as pessoas, de todas as idades. E além de ajudar na questão das dores crônicas ou agudas, ela também é muito importante na questão psicológica. A antiginástica faz com que a pessoa que a pratica melhore muito bem psicologicamente, melhore o seu pensamento e tudo mais. Bom, o projeto consiste em aulas presenciais em grupos, né? Com as primeiras 2 aulas sendo sessões individuais para que o praticante se familiarize com a prática, né? Então, as 2 primeiras aulas são individuais para que o praticante se familiarize com a prática, mas também tem as suas exceções, como se o praticante, se o aluno não se familiarizar, não se adaptar com a antiginástica em apenas 2 aulas, ele pode continuar a realizar as aulas individualmente até ele se familiarizar melhor, até ele se adaptar melhor com a antiginástica. Tudo no seu tempo, tudo em cada caso de pessoa, em cada caso do aluno. Sendo que depois das aulas individuais, o aluno passe para as aulas em grupos, né? Mas tudo no seu tempo, tudo no tempo de cada pessoa, de cada aluno. Bom, realizaremos atividades que estimulem a ativação das áreas onde as dores crônicas estão concentradas. Então, por exemplo, se um aluno tiver uma dor crônica no ombro, a gente vai especificar aquele lugar, mas sem deixar o resto do corpo para trás. A gente vai trabalhar todo o corpo
mas com uma especificação maior na área do ombro, na área onde está concentrada a dor crônica do aluno. Então, se a pessoa tiver uma dor no ombro, uma no joelho, a gente vai especificar esses dois lugares, mas sem deixar o resto do corpo para trás. Todo o corpo vai ser trabalhado, mas com uma especificação maior nas partes onde estão localizadas as dores crônicas, onde estão concentradas as dores crônicas. E junto com a ajuda de objetos, de ferramentas variadas, como o duduzinho, né, que pode ser uma bolinha de plástico encontrado em várias lojas de todas as cidades aí, mas se não tiver a bolinha de plástico, o duduzinho pode ser feito por bolinhas de meias, né, onde é utilizado meias, é óbvio, né, e também por bolinhas de papel. Bolinhas firmes de papel também pode ser utilizado como duduzinhos. E além dos duduzinhos, a gente vai utilizar palitos de madeiras, sementes, grãos de arroz, grãos de feijão, que são ferramentas muito legais para utilizar nos alunos, para que eles conheçam partes do corpo, músculos, artérias, tendões, que eles nunca pensaram que existiriam em seu próprio corpo. E a gente vai fazer com que eles descubram músculos, artérias, tendões que eles nunca pensavam que existiriam no seu próprio corpo, o que é muito legal. E que fica muito bacana, que fica muito prático com essas ferramentas. Bom, as aulas teriam uma duração média de 50 minutos, 55 minutos, focados na realização das mais diversas atividades para o tratamento das dores crônicas em todas as partes do corpo, né? Só que enfatizando os lugares onde prevalecem as dores crônicas, né? Só que tratando do corpo inteiro em si, com atividades sem ferramentas, sem objetos nenhum, e também com atividades com ferramentas, com objetos, onde existirá muitas variações, né? E também onde vai depender do caso de cada dor de cada aluno. Todo aluno tem o seu caso específico, onde vamos depender de cada aluno, de cada dor. Bom, esse é o nosso trabalho, esse é o nosso projeto chamado Vida Sem Dores. E esse foi o nosso trabalho. E aqui um agradecimento para todo mundo que assistiu. Muito obrigado. Esse foi o nosso grupo, o grupo Flick Flack Team. E muito obrigado. Agradecemos a atenção de todos. E foi isso. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, galera. Esse foi o nosso trabalho.